sabe, nós estamos na série do Tesouro da Verdade e hoje a gente vai falar sobre uma das disciplinas espirituais principais, né, Diácono Gildo? Que é a oração. Vamos falar sobre isso hoje, né? É isso aí, vamos falar sobre a oração, né? Esse é o tema de hoje, pastor Jonas? Isso mesmo, né? A disciplina espiritual, oração, né? Que a gente vem numa sequência e a gente viu aí no último programa, se eu não me engano, a nova vida em Cristo Jesus, né? E agora nós vamos ver o combustível para a gente poder manter essa nova vida, né? Essa comunhão com que nós ganhamos agora depois do sacrifício de Cristo, como nós já vimos, nós nascemos de novo e essa nova vida nos é dada, Cristo nos dá o Espírito Santo e aí nós somos religados, nós temos comunhão com Deus, né? E aí como manter essa comunhão, como manter essa nova vida? Então passa por essa disciplina espiritual, passa por esse hábito, né, na vida do cristão, de que é aquilo que nos conecta com Deus, né? Esse nosso diálogo com Deus, nossa comunhão, nosso devocional. Então nós vamos falar hoje sobre a oração, que tem esse papel de comunicar, né? De comunicação com Deus, e Deus comunica conosco também através da oração. É uma via de mão dupla, Diácono Gil. Da oração nós temos tanto nós tanto falamos com Deus como nós escutamos também a sua voz, temos nossas orações respondidas, né? Através desse diálogo poderoso, dessa disciplina poderosa para nos manter firmes, para nos manter vivos na caminhada. Amém, amém. Você que já chegou, assim como o nosso querido irmão Isaías, aí da IAP Buriti, compartilha aí, meu irmão. Compartilha aí com mais um irmão. Compartilha aí no grupo da IAP aí do Buriti, né, irmão Jonas? É, pastor Jonas? Isso mesmo. Compartilha aí, convida os irmãos, que hoje vamos falar sobre a disciplina da oração, não é isso, pastor Jonas? Isso mesmo, uma disciplina espiritual. Disciplina espiritual. A oração, né? Isso. Também está conectado conosco nosso querido irmão Ildazo Oliveira, lá da IAP Horizonte, né? Líder do Ministério de Homens, fizeram uma programação abençoada, né, rapaz? Tivemos lá o primeiro culto do Ministério de Homens, foi uma benção para a honra e glória do Senhor, na pessoa lá do irmão Ildazo, liderando lá os homens de Deus, e tem sido essa força, né? Os homens, quando a gente se desperta, né, para fazer a obra de Deus, a gente sabe da força que há do ministério masculino, né? Tanto na igreja quanto nos lares, né? São colunas para suas casas, né? Verdade. E deve ser o sacerdote, cada homem em si deve ser o sacerdote do seu lar, né? Cada cristão deve conduzir a sua família no temor do Senhor, e o Senhor tem levantado lá o irmão Ildazo no Horizonte. Nós somos gratos pela vida dele, tem nos ajudado bastante lá no Ministério Pastoral, já que os ministérios são um braço, né, do pastoreio. Verdade. Né? O Ministério de Homem pastoreia ali, ajuda no pastoreio dos homens, o Ministério de Feminino, de mulheres ali das irmãs, né, de criança, ela ajuda no pastoreio das crianças ali. Então os ministérios são um braço da liderança da igreja, do pastoreio da igreja, e o Senhor tem levantado lá o nosso irmão no Ministério Masculino, dentre os demais também líderes lá que tem nos dado essa força para a gente conduzir o rebanho de Cristo. Glória a Deus. Fiquei com uma vontade imensa, meu irmão Dácio, de ir, mas não foi possível. Até falei com o pastor Jonas que não era possível por conta do culto nas varoas aqui na IAP Croatá, e não foi possível a gente Numa próxima estamos juntos. Numa próxima a gente está lá. Vamos começar, pastor Jonas, esse bate-papo sobre a disciplina espiritual, que é a oração, né? Amém. Que pedido fizeram aos discípulos, pastor Jonas, ao Senhor Jesus, a respeito da oração, pastor Jonas? Qual foi o pedido que esses discípulos fizeram a Jesus? Bom, os discípulos, eles pedem a Jesus que ensine-os a orar, né? Nós vemos os discípulos pedindo várias coisas, né? Nós vemos os discípulos pedindo: acrescenta a nossa fé. Sim. Lá quando Jesus fala sobre o perdão, que tem que perdoar 70 vezes 7, aí ele diz: Senhor, acrescenta a nossa fé, né? Tem que ter fé para perdoar 70 vezes 7. Fé e paciência. E aí Jesus vai falar: se a fé de vocês
for como um grão de mostarda, né? Não do tamanho como algumas traduções traduzem, mas se for como um grão de mostarda... Não é o tamanho, né? Não, é como um grão. Ali Jesus não está falando de tamanho do grão, está falando que é como um grão, que se você... Isso, pequenininho. É isso? Não é nem questão de tamanho, porque assim, ela é um grão pequeno, né? A mostarda, mas quando é plantada ela se torna a maior das hortaliças, né? E aí ele tá falando assim, a fé é desse mesmo jeito. Para vocês terem mais fé, quando os discípulos pedem, acrescenta a nossa fé. Aí ele diz, para vocês terem mais fé, vocês têm que exercitar essa fé, vocês têm que plantar essa fé, vocês têm que viver por essa fé. Para que né? venha crescer. Se você planta fé, você colhe mais fé. Então a fé é algo prático. Né? Ninguém diz que tem fé só por falar. É na hora do agir, na hora do vamos ver, na hora no cotidiano, que você demonstra a sua fé. E aí os discípulos pedem, acrescenta a nossa fé. Jesus vai dizer, se vocês tiver fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer para essa amoreira, arranca-se daqui e plante-se no mar. Né? E assim será feito. Então olha o que é que o Jesus está dizendo, né? Para eles, que se eles exercessem a fé deles, eles iriam, cada vez que exercendo sua fé, eles iam gerando mais fé, e essa fé ia crescer, ia aumentar, né? E os discípulos pedem fé, os discípulos pedem a respeito da oração, Senhor, ensina-nos a orar, pois nós não sabemos orar como convém, né? E o Senhor lá nos evangelhos ensina os discípulos a orar, e aí o Senhor vai ensinar a oração modelo do Pai Nosso, né? Quando vocês forem orar, vocês orem assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, mostrando que a oração, ela precisa glorificar a Deus, né? Começa glorificando a Deus, exaltando. Oração não é só pedir. Não é só pedir, não. Sobre oração, existem diversos tipos de oração, né? A de intercessão, que você intercede por alguém, a de petições, né, que são pedidos a Deus, agradecimento, né? Então existem modelos de oração. E aí Jesus, nessa oração, que é a oração modelo, o Pai Nosso, nós vemos todos esses elementos nessa oração. Todos, né? Nós vamos. É completo, né? Ela é completa. O Pai Nosso é o modelo, né? A oração modelo. Não que nós devemos orar só o Pai Nosso. Só a mesma coisa. Isso. Não é a repetição do Pai Nosso, mas ali é o modelo de oração. Por quê? Porque Jesus, quando começa, ele começa o quê? Glorificando a Deus, né? Ninguém vai logo pedindo as coisas a Deus, né? E com você chega logo pedindo. Você primeiro glorifica a Deus, exalta a majestade de Deus. O Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu, né? Mostrando que Deus é santo, glorificando a Deus. E aí santificado seja o teu nome, né? Venha nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Aí ele vai pedir. Aí entra na petição, né? Oração de petição. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Não individual, não pão meu, pão nosso, né? Não é uma oração. Jesus ensina que nas nossas orações nós não podemos ser individualistas, egoístas, pedir só para nós, né? Então ele fala, justamente ele ensina no plural para isso, o pão nosso, né? Não só o meu, mas eu pedi pelo do meu vizinho, pedi para que o Senhor derrame bênção sobre minha família, sobre meus irmãos em Cristo Jesus. Por isso Jesus ensina, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí ele vai a oração de confissão, né, de pecados. Ele vai dizer, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos ofensores, né? Não nos deixe cair em tentação. Olha que oração perfeita, né? Mas livra-nos do mal, né? Então Jesus ensina uma oração modelo aos seus discípulos. Quando eles pedem, ensina-nos a orar. E o Senhor diz, a oração tem que ter esses elementos. E aí ele vai dizendo, Pai nosso que está no céu, depois primeiro vem, ela exalta a Deus, depois que ela tem petições no meio, e não é individual, ela é coletiva, né? Eu não peço só por mim, mas peço por quem está ao meu redor, né? E aí termina pedindo perdão, tem um elemento de confissão no meio de pecados, né? Confessar os nossos pecados ao Senhor. Isso é uma disciplina espiritual também, uma oração de confissão. Aí tem o petição, né? Que eu já falei, livra-nos do mal, o pão nosso de cada dia nos dai hoje.
E tudo isso faz parte da oração. A oração ela é essa comunicação com Deus. Na oração você confessa seus pecados, na oração você faz súplicas, você faz pedidos a Deus, né, por saúde, por intercessões, né? Você intercede por alguém, você interceder é isso, é você orar por alguém, é você falar por alguém, interceder, né? Quando você vai interceder por alguém, você vai falar em nome dessa pessoa. E aí você ora por fulano, intercede por ciclano, por saúde, por uma bênção, por uma situação, uma porta de emprego. Então Deus nos ensina que a gente deve orar não só por nós, mas pelos outros, né? É uma oração não individualista, não mesquinha, não egoísta, mas pensando sempre no bem comum, no bem-estar das pessoas que estão ao nosso redor e que nós conhecemos, né? Nossos amigos e até por nossos inimigos. A Bíblia nos ensina a orar por quem nos persegue, né? Então a oração, ela inclui tudo isso. Olha o que abrange a oração. Súplica, arrependimento, confissão de pecados. A oração tem todos esses elementos. Orar até por quem nos persegue. Olha como a oração é um desafio, né? É desafiador. Orar não é algo fácil que você vai se acordar, Diácono Gildo, e dizer assim, que vontade de orar eu tô hoje. É desafiador. É desafiador. É algo que raramente você vai ter vontade. Por isso que é uma disciplina espiritual que tem ficado esquecida. E por ter ficado esquecida por muitos cristãos, tem enfraquecido a fé de muitos. Nós vemos muitos cristãos fracos na fé porque não vivem uma vida de oração. Né? A oração ela mantém a nossa comunhão e intimidade com Deus. E quando a gente vai perdendo a comunhão e a intimidade com Deus, a gente vai enfraquecendo na fé. E muitos crentes se tornam fracos na fé porque não vivem uma vida de oração, não tem devocional, não tem comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem chegou aqui também com a gente foi o nosso querido irmão Francisco Nunes. A paz do Senhor, irmão Francisco. Francisco Nunes. Eu cheguei a falar com ele essa semana. Ele fez um convite para a gente participar lá de uma reunião no Zoom. E a gente vai sim participar com ele. Eu acredito que é dia 16. Vamos ter uma participação lá, né? Levando as bênçãos apostólicas. E eu creio que vai ser uma bênção. Eu não tive tempo ainda de acompanhar o programa. Mas me mande o link que Qual é o programa? Insisto. O irmão pode comentar aqui Manda aí, irmão Francisco. O nome do programa lá que eles têm. Eu sei que é uma corrente de oração pelos pastores, né? Promessistas. É algo maravilhoso da parte de Deus. E dia 16 eu estou tendo essa participação lá com os irmãos. Glória. É bem verdade, meu irmão Francisco, que eu estou em falta com você para acompanhar o link, né? Eu não tive tempo. Quando começa o programa, eu estou em alguma atividade. Sábado ele me mandou, eu estava no culto do Ministério Masculino. Quarta ele me mandou, eu estava na igreja também. E a gente tá tendo esses contratempos. Mas vai dar certo. Mas você mande o link, insiste em mandar o link que numa sexta, ou num sábado, ou numa quarta que eu tiver, sem estar em alguma programação, eu vou estar participando, vou estar assistindo para ver como é o programa lá, tá bom? E orando junto com vocês. Irmã Raquel Edvilson, ela já respondeu a sua pergunta, viu? Filhos de Sião, Filhos de Sião. Já vi essa corrente. Bem interessante. Às vezes eu acompanho, viu? Muito bom. Vamos lá. Deixa eu ver quem está mais conectado com a gente. A nossa irmã Dislane Santiago e a Horizonte também, né, pastor Jonas? Isso, a paz do Senhor, minha irmã. Fica à vontade em compartilhar, em comentar também. A nossa irmã Luzia Alencar também nos assistindo. Um abraço, minha irmã. E a nossa irmã Raquel Edvilson, um abraço, irmã Raquel, sempre aqui nos acompanhando, companheira de vários tempos, né, pastor Jonas? Isso mesmo. Querida irmã Raquel Edvilson. Rosa Lima também conectada com a gente, ela manda a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Oração pela vida dos pastores e familiares, grupo Filho de Sião, é isso? A irmã Raquel respondeu aqui pra gente, meu irmão Francisco Nunes. Então o pastor Jonas está com essa responsabilidade, né, pastor Jonas, de ministrar a palavra lá, levar uma palavra, é isso? Isso, a gente vai ter uma participação em dezembro, dia 16, e a gente vai estar com os irmãos orando e acompanhando também o programa, né, a programação, e levando as bênçãos finais lá. Glória a Deus. Vamos continuando por aqui. Hoje a gente está falando, amados irmãos, vocês que chegaram agora, estamos falando sobre a disciplina da oração espiritual. Isso mesmo, a oração. Que é a oração. É bom. Chegou aqui também nosso irmão Francisco, Roberto Muniz. Pai do seu irmão Roberto.
Jardim América. Jardim América, nosso querido irmão Roberto Muniz, sempre ele está aqui também nos acompanhando. Pastor Jonas, há prazer por parte do nosso Senhor Jesus em atender a nossas orações, pastor? Sim, Diácono Gil, da Bíblia nos ensina que Deus tem prazer em nos responder nossas orações, né? Ele mesmo chega a dizer: vós sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará boas coisas aos que lhe pedirem, né? Então Deus tem prazer em responder a oração daquele que tem comunhão com ele, dos seus filhos, né? Então, olha o que a palavra de Deus também diz aqui, em Marcos capítulo 11, verso 24, ó. Digo-lhes que, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração lhes será concedida. Olha aqui, se nós orarmos a Deus crendo que já recebemos, o que for pedido em oração será atendido. Mas a gente vai ver que não é simplesmente só pedir, né? Tem vários fatores que faz com que nossas orações sejam respondidas, sejam atendidas por Deus. Mas a pergunta é, se Deus tem prazer em nos atender? Deus tem prazer em nos atender. Com certeza. Deus, o que Ele quer para os seus filhos é coisas boas, né? São planos de bênção, de paz, é o que Deus tem para aqueles que foram justificados por Cristo Jesus. Então, nós que fomos justificados por Cristo, todo cristão que ora a Deus, Deus tem prazer não só em ouvir suas orações, Deus não só ouve todas as nossas orações se estivermos em comunhão com Ele, né? Se tivermos sido justificados por Cristo, se verdadeiramente pedimos da forma correta, né? Porque por isso que os discípulos pedem que ensine a orar, tem a forma correta de pedir, né? Tem que estar de acordo com a vontade de Deus, não é a nossa vontade que é atendida, né? É a vontade de Deus que vai ser feita na nossa vida, mas Deus sim, Ele não só ouve, como Ele tem prazer de responder às orações dos santos, a oração do seu povo, a oração dos seus filhos, né? Qual é o pai que vendo o filho pedindo o quê? Pão lhe dará uma pedra. Jesus diz isso, né? Se vós, pedindo um peixe, lhe dará um escorpião. Se vós, sendo maus, né? Ele falando do ser humano, né? Sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas aos que lhes pedirem. Olha, Deus tem prazer em nos abençoar. O que Ele quer para nós é coisas boas, né? Ele vai dizer que que nós seres humanos, mesmo sendo mal, nós somos bons para os nossos filhos, né, Diácono Gil? Nós não podemos não ser bons para os filhos dos outros, né? Para as pessoas que não... Mas para os nossos filhos, nós abençoamos, nós queremos o melhor. O que é que um pai, ser humano, o que dá mais prazer para um pai? Eu sou pai e eu posso dizer isso. O que é que dá mais prazer para um pai? É ver seu filho bem, né? O que é que o pai mais almeja para o filho? É o filho ter o quê? Ter uma boa vestimenta, um conforto em casa, né? Ter o que comer na hora certa, se for possível, bota em um bom colégio, né? Se for possível, faz o que não... Os pais às vezes fazem até o que não pode, para que os filhos estejam bem, para que tenham o máximo de conforto possível. Verdade. Se nós, seres humanos, falhos, né? Caídos, sabemos abençoar os nossos filhos, dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, que é dono de todas as coisas, né? É o dono do ouro e da prata, como diz o cristão raiz, né? Será que Ele não tem prazer de também nos abençoar, se Ele é dono de todas as coisas? Se Ele tem todo o poder? Claro que sim, né? Para o crente redimido, para o crente justificado, não está mais a ira de Deus sobre nós. Agora nós somos seus filhos, nós somos religados, nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, Ele quer o melhor para nós. É isso que Deus quer para os seus filhos. Então, claro que tem a maneira certa, claro que tem que estar de acordo com a vontade de Deus, mas a Bíblia é clara em dizer que Deus tem prazer em ouvir e nos responder nossas orações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um abraço também para o nosso irmão que chegou aqui agora, Gleidson Alves. Um abraço, meu irmão, seja bem-vindo ao nosso programa. Juliana Gomes também chegou aqui, Deus abençoe a sua vida. Hoje estamos falando sobre disciplina espiritual, que fala sobre a oração. Você que chegou agora, Miguel Júnior, pastor Miguel Júnior, lá da IAP de Francisco Morato, está aqui conectado com a gente. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, meu pastor. Quando estive lá em São Paulo, eu fui fazer uma visita à igreja de Francisco Morato. Foi justamente um sábado,
em que tinha, após a escola bíblica, culto divino, tinha um almoço coletivo. Olha aí que bênção, Foi né? bênção de Deus, mas o pastor Miguel não estava, mas foi bênção de Deus, falando com a sua esposa. Minha esposa conversou muito com a esposa dele. Bênção de Deus, uma igreja maravilhosa ali em Francisco Morato. Pastor Jonas, a situação em que não vamos ter resultado nas nossas petições, nas nossas orações, vamos ter alguma situação que não vamos ser atendidos, pastor Jonas? Rapaz, essa aí eu quero jogar pro pessoal. É? E aí, o que é que vocês acham? Vai ter momento que nós não vamos ter nossas orações respondidas? Alguém pode citar aí um motivo? Isso, o porquê das nossas orações não ser atendido? Eu quero aí a ajuda de vocês, né? Essa aí eu... Porque ele tem prazer em atender as nossas orações, né? Isso mesmo. Ele Acabei nos de dizer, né, nos Jack? ensinou a orar. Mas vai ter situação em que ele não vai atender às nossas petições, ao nosso pedido de oração? Vai ter alguma situação, pastor Jonas? Sim, eu vou achar aqui o texto nos evangelhos, enquanto você manda um alô aí pro Enquanto isso, pessoal. quem Eu está vou ach- conectado aí também pode mandar os seus comentários. O que vocês acham? Qual oração que Deus não atende, né? Que o Senhor não atende. Há alguma situação em que você pensa, você imagina que Deus não vai o atender? A irmã Juliana diz: eu sou da Igreja Adventista da Promessa. Um abraço, irmão. É muito promessista, espalhado por esse mundo e muitos conectados com a gente. Um abraço, meu irmão, todo especial. Um abraço também ao nosso querido pastor Zenilson, lá da IAP Taipa, servo de Deus. Nosso pastor Celoí, lá da IAP de Santa Rosa também. Um abraço todo especial. Nossa missionária Lene, lá do Amazonas. Deus abençoe a sua vida. Meu irmão, deixa eu ver. A irmã Raquel, ela diz: Deus rejeita as orações de rei Saul. Opa, oração de rei Saul, pastor João. Deus rejeita? Lá, né, a de Saul, quando Samuel, né, intercede por Saul, Sim. aí diz assim: Gostou, né? Saul, Samuel, por que tu intercede por Saul se eu já rejeitei, né? O nosso irmão Francisco Nunes diz que é quando uma oração é uma oração de tolo. Tem também, né? Eu achei o texto aqui, ó. Olha o que é que Tiago diz lá na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Diz o seguinte, ó: e quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Olha aí no verso 4, olha que forte, ó. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Aí, repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Verso 5, o que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então nós vemos aqui do verso 3 ao 6 da carta, da epístola aqui, de Tiago, nós vemos Tiago dizer, né? Pedem e não recebem, algumas traduções vai dizer, porque pedem mal, né? E a minha, a versão transformadora, vai dizer que pedem e não recebem, pois seus motivos são errados. Por quê? Porque pedem o que lhes dá prazer. Pedem para satisfazer as suas vontades, em algumas traduções, né? Pedem para satisfazer a sua carne, né? E aí os versículos seguintes começam dizendo: vocês não sabem que a amizade comum é inimizade contra Deus? Né? Então pede para satisfazer os seus interesses egoístas, né? São mesquinhos na oração, são individualistas, são orgulhosos. Olha como ele termina dizendo: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É aquela pessoa que pede, mas pede só por um interesse pessoal, por status, né? Para aparecer, para se gloriar, para se orgulhar daquilo, da bênção, né? E aí... essa oração não é essa oração Deus não recebe.
Por isso que Deus ensina na oração modelo, na oração do Pai Nosso, nós orarmos não pedindo interesses próprios. O pão nosso, não só o meu pão, mas coletivo, né? Nos livrai-nos do mal. Não só, Senhor, me livra do mal, mas livra do mal. Não deixe cair em tentação também o meu irmão. Não deixe cair em tentação, livra do mal também o meu familiar. Senhor, o meu inimigo que me persegue, me calunia, quer ver o meu fim, quer ver a minha morte, mas livra, Senhor, ele do mal, livra ele desse laço, arranca dele essa amargura. Olha como é um desafio, né? É desafiador. Orar é um desafio. É algo que deve ser cotidiano, diário, e por isso é desafiador, porque se a gente perde ali o time, né? Se a gente perde ali o hábito de estar em constante oração, como diz o Senhor, a gente deve ser um verdadeiro adorador que adora ao Pai em espírito e em verdade, está sempre em espírito de oração, né? Por isso que a Bíblia vai dizer que o espírito está pronto, porque se a gente estiver em comunhão com Deus, nós vamos se fortalecendo espiritual e nossa vida de oração vai aumentando. Mesmo com a carne fraca. E isso mesmo, às vezes nós... A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Por quê? Porque se a gente tiver alimentado espiritualmente, se a gente tiver com combustível, que é a oração, tanque cheio... A gente mata essa carne. A gente vai matando a carne. Mas quando a gente vai se esvaziando da oração, vai perdendo o hábito, perdendo a comunhão, né, que era diária, passa a ser agora semanal, depois de semanal passa a ser quinzenal, depois mensal, aí depois você esquece. Aí depois você esquece a oração, aí você abandona. Aí é onde você tá bem suscetível. Olhe lá se já não tiver caído, né? Verdade. Olhe lá se já não tiver tropeçado e não se arrependeu. Aí precisa ter uma oração de confissão, como Davi faz lá no Salmo 51. Senhor, apaga as minhas transgressões, né? Me devolve a alegria da salvação. Põe em mim, Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto, né? Olha aqui. Por isso que Davi, ele é alguém quebrantado, né, na presença de Deus. Verdade, né? Ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele nas suas orações de confissões, ele era muito sincero. E tem que haver dentro de nós sinceridade. Se erramos, se tem algo nos atrapalhando na comunhão, e a gente não confessa diante de Deus, aquilo vai nos distanciando. Porque a palavra de Deus diz lá em Isaías: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, a ponto de eu não os ouvi-los. Olha aqui, o pecado é o que distancia o homem da oração. Então, quando o homem perde o hábito de orar, perde a comunhão com Deus, não está mais orando, pode ter certeza que teve algum tropeço, algum pecado ali no caminho que fez com que ele perdesse esse hábito, perdeu essa comunhão. E agora precisa o quê? Haver confissão de pecados, arrependimento, para Deus restaurar de novo essa comunhão. Porque a Bíblia é clara em dizer, os nossos pecados nos separam de Deus. E o pecado não confessado, aquilo que a gente vai jogando para debaixo do tapete, vai acumulando, e a gente vai deixando sem haver arrependimento, isso vai minando a nossa fé, é nocivo, é destrutivo para a vida espiritual. E aí, quando a gente pensa que não, a gente está entrando numa frieza, um declínio espiritual de alto a baixo, né? A gente vai de ladeira abaixo espiritualmente, porque a gente não tem o hábito de confessar os nossos pecados, de pedir a Deus perdão por nossas falhas, mesmo quando não são aqueles pecados grandes que a gente considera grande. Porque muita gente acha que só precisa se arrepender, só precisa haver confissão de pecado quando pisa na bola feio. Não. Diariamente a gente tem que dar, pedindo, como na oração do Pai Nosso, perdoai os nossos pecados, né? Assim como eu já perdoei. Tem que ter perdão mútuo também, uma pessoa que guarda mágoa da outra, né? Olha o que a oração diz, porque eu já perdoei o meu ofensor. Então, se eu quero o perdão de Deus, eu tenho que perdoar o meu irmão. Pessoas que acumulam mágoa, isso distancia. Pessoas que guardam mágoa das pessoas, que não conseguem perdoar, vai distanciando, vai criando um abismo também. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então a gente tem que ver onde a gente errou, fazer como diz a carta, não sei se é a igreja de Éfeso, né? Eu acredito que é. Olha onde caíste, arrepende, Laodiceia, né? Laodiceia, e volta às primeiras obras, forte, né? Ali, é forte, né? É forte. Glória a Deus. Quem está conectado aqui conosco, pastor Jonas, nosso querido Adair Pascoal, nosso querido. Lá do Horizonte, nosso irmão. A paz do Senhor, irmão Adair. Já esteve aqui com a gente, não foi? Esteve aqui com a gente, participando aí, assistindo os programas, né? Verdade. Jair de Mello também conectado com a gente. Antônio Guilherme, é Horizonte?
Isso, E AP nosso irmão do Horizonte também, Horizonte. nosso irmão Guilherme, aí AP Horizonte. Sempre ele está aqui nos assistindo, nosso querido irmão Antônio Guilherme. Um abraço todo especial. No nome de Jesus. Então, você que está chegando, hoje a gente está falando sobre a disciplina espiritual, falando sobre a oração, né, Pastor Jonas? Isso mesmo. E você que está aí, compartilha aí com mais alguém, convida o máximo de irmão, o máximo de vida possível para assistir o nosso programa, para aprender mais de Deus. Maria Soares também acabou de chegar aqui com a gente, ela está mandando a paz do Senhor. Paz do Senhor, minha irmã, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Pastor Jonas, qual a situação? Não, qual a condição para que devemos ter para que a nossa oração seja atendida? Qual é a condição que nós Bom, devemos estar, né? Seguindo aqui o que a gente a gente trouxe aqui para a gente raciocinar sobre isso, Sim. na pergunta passada, né? Uhum. Que eu comentei sobre Deus muitas vezes não ouvir, né, a oração. Porque a nossa oração não são atendidas, né? Não são atendidas, isso. Uhum. Muitas vezes Deus não atende nossas orações porque nós pedimos mal, com interesses egoístas, né? Por orgulho, né? Como diz aqui Tiago, né? Que Deus abomina, Deus se opõe aos orgulhosos e concede graças aos humildes. Então, quando a gente se chega diante de Deus, a gente tem que abandonar, se despir do orgulho, né? É isso aí. Confessar as nossas falhas, ver como a gente é pequeno e carece de Deus, quanto a gente é dependente dele, né? Quanto ele é grande, exaltar sua majestade, glorificar o seu nome, né? Como Jesus ensina na oração modelo, né? Pai, glorificado seja o teu nome, assim na terra como no céu, seja feita a tua vontade e santificado seja o teu nome. Olha que coisa extraordinária. Então a gente tem que olhar para a oração como isso, um ato de humilhação, quebrantamento diante de Deus, porque Deus dá graça aos humildes. Então aquele que vai com humildade diante de Deus, reconhecendo quem Deus é, reconhecendo quem ele é, confessando os seus pecados, entendendo a sua pequenez, a sua miséria diante de Deus, né? Deus, ele concede graça. Mas há algumas coisas que tem que estar alinhado, né? O que tem que estar alinhado? O que tem que estar alinhado? O que tem que estar alinhado para que Deus ele possa responder nossas orações, né? Nos abençoar, é a nossa vontade com Ele, né? Porque não será feito aquilo que nós queremos. Porque Deus, ele tem uma visão ampla do futuro, ele sabe o amanhã, ele sabe o que é bom para nós, mesmo nós achando que aquilo é bom. Mas ele sabe que pode ser benéfico, pode ser prejudicial, e ele sabe o que de fato é melhor para nós. Verdade. A Bíblia vai dizer que os pensamentos dele são mais altos que os nossos, seus caminhos são insondáveis, né? E às vezes aquilo que a gente julga ser bom para nós, Deus sabe que não é. Então é aí que a gente tem que entender que o que será feito não é aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que é a vontade de Deus. O que é que nós pedimos na oração modelos? Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Verdade. Então, esse é o critério. A nossa vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus. A Bíblia vai dizer que se também nós pedirmos, crendo que já recebemos, nós vamos, nos será dado, né? Então, é um ato de fé. A gente tem que vir com fé, que a gente já recebeu aquilo que pedimos e Deus nos dará. E aí, você pode estar perguntando ou fazer essa pergunta: e quando não? É respondido. É respondido. E quando a cura não vem? E quando a bênção não chega? E quando aquilo que eu peço em oração não acontece? E é aí que nós temos que ter maturidade suficiente para entender que o não de Deus é o melhor para nós. O não de Deus é um sim. O não de Deus pode ser um sim. Pode ser um sim. Ele respondeu nossa oração e pode estar dizendo assim: meu filho, eu sei o que é melhor. Isso não aconteceu, né? Por quê? Porque não é da minha vontade. É verdade. Então, a cura... Aí você pode dizer assim, até quando por exemplo, e se for um familiar meu com câncer? E aí Deus não curou e faleceu, né? E morreu. Irmãos, e aí é onde está o dilema, né? Como conciliar a vontade de Deus
com a morte, com essas coisas. Então, irmãos, é algo difícil, é algo complexo, né? A gente entrar nesse mérito, mas a gente deve ter confiança suficiente para entender que Deus, ele é bom, e Deus, até o aparente mal, né? Até o aparente mal, Deus transforma em bem, né? É verdade, viu? Porque eu vou contar até um testemunho pessoal meu, né? Vamos lá. O meu irmão mais novo, ele se envolveu com coisas erradas, né, na vida dele, tomou escolhas erradas na vida. E eu via minha mãe me dizer, né, e orar, dizendo o seguinte: Senhor, está entregue nas tuas mãos, seja feita a tua vontade, né? Que ele não caia na mão de outros bandidos, que não aconteça o pior, né, nem com o irmão dele ou com o pai dele, que às vezes que pode acontecer, né? Quem entra numa vida errada, pode acontecer coisas terríveis, né? E aí mesmo na morte do meu irmão, eu pude ver o cuidado de Deus de uma forma extraordinária. Uhum. Eu vi Deus cuidando assim dos detalhes. Ah, mas você está falando, Deus cuidou. Não foi entregue na mão dele. Deus sabe que é melhor. Verdade. Né? O que minha mãe mais temia não aconteceu. De ele ser pego pelos inimigos, né? De outra facção, né? Vamos dizer assim. De ele ser torturado, né? De ficar sendo torturado na prisão. E aí foi algo que doeu, que dói, né? Um irmão, um filho. Verdade. Mas a gente entende que mesmo na morte, mesmo na perca, Vê o cuidado de Deus. a gente vê o cuidado de Deus, e Deus tem o melhor, né? Deus tem sempre o melhor para os seus filhos, né? E ali foi o fim do sofrimento, da destruição. Estava se destruindo, meu irmão. Foi o fim da destruição, do sofrimento dele, do martírio também que minha mãe estava vivendo há 1 ano e pouco já, meu pai e minha mãe sofrendo, o sofrimento de todo mundo, e o sofrimento dele, né? E Deus poupou ele de algo pior. Eu vejo assim, que se Deus permitiu que ele, mesmo sendo jovem, morresse, e foi assim algo que pôde ter um velório, né? Pôde ter ali foi preservado seu corpo, né? Uhum. Aí muitos podem olhar para isso e ver algo só ruim. De fato, a morte é ruim. Mas Deus tem plano até nisso. Deus tem plano para nós até na morte. Aí às vezes diz assim: olha, era servo de Deus e não foi curado. Era servo de Deus e morreu. Irmãos, Deus, ele tem uma visão ampla. Ele tem uma visão grande. Ele tem uma visão do amanhã, do futuro, da eternidade. E nós não temos, né? Deus poupou, na morte do meu irmão, eu vi que Deus poupou nossa família de algo muito pior. Deus nos livrou de algo muito pior. Uhum. E é isso que a gente deve enxergar quando nossas orações não são respondidas, quando a cura não chega, quando o problema não é solucionado. É entender que Deus, ele sabe o que é melhor para nós. É verdade. Em cada situação. E o aparente mal, Deus, ele também nos faz entender, quando nós estamos alinhados com a vontade dele, que aquilo é a sua vontade. E que ele está poupando, mesmo com as consequências dos nossos atos, mesmo com todo as nossas falhas humanas, Deus poupa os seus filhos do pior. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tessalonicenses vai dizer: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para vós. Então nós temos que crer assim. Verdade. Louvado seja Deus. A irmã Maria, ela é da IAP de Conquista, lá no Mato Grosso. E a irmã Raquel é da IAP de Jucimeiro, também Mato Grosso. Deus abençoe sua vida. Joconias Tavares também conectado com a gente. Aurélia Carvalho, a irmã Aurélia, e com certeza o diácono Márcio, né, conectado aqui com a gente. Isso, a paz do Senhor, irmã Aurélia, diácono Márcio, IAP Mangabeira. Vocês são bênçãos, meus irmãos. O irmão Francisco Nunes, ele diz:
ele continua sendo Deus, verdade? Isso no não também. Se ele fizer, no não de Deus, né? é como a música lá, o louvor lá dele. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, Eu continua não sei se é sendo Delino Deus. Marçal, né? Eu acho que é esse o nome. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Essa é a vontade de Deus, como disse Tessalonicenses. E a vontade de Deus, ela é boa e agradável. É verdade. Quem está conectado com a gente aqui é o nosso Marcelo Bezerra. Prazer, meu irmão. Paz, Marcelo, nosso É amigo aí, de trabalho e patrão, né? Isso. Nosso patrão é o Pastor Jonas. Isso. Ele também já foi baterista da IAP, né? IAP, Nosso querido promessa croatá. irmão Marcelo, creio que Deus tem algo maravilhoso para você, meu irmão. Continua perseverando, que Deus está no controle de tudo, né? Nosso irmão Júlio César está conectado aqui com a gente, lá da IAP também, em Horizonte, né, Pastor Paz, querido, nosso líder de comunicação. O irmão Francisco Nunes diz: que testemunho, Pastor Jonas. É verdade, testemunho. Mesmo assim, né, Pastor Jonas? Mesmo em meio às lutas, a gente tem que ver a mão de Deus, né? A mão de Deus, a né? mão, a sua bondade. E que mesmo quando ele não atende a nossa oração. Ele não atende a oração do jeito que a gente quer, é porque ele sabe que é melhor pra gente. Ele tem uma visão ampla, ele sabe do dia de amanhã. É verdade. Né? E o amanhã, nós não sabemos, nós não enxergamos o que vai acontecer conosco amanhã ou daqui a um ano. E Deus sabe tudo isso. Os pensamentos dele são mais altos, né? Então, quando a gente orar e não receber, é crer que o não de Deus foi o melhor para nós, né? É Deus cuidando de nós através do não também, porque Ele sabe o que o que pode ser nocivo, prejudicial, tanto para a nossa vida terrena quanto para a nossa vida espiritual. E às vezes, para poupar-nos da queda, Deus não concede tudo aquilo que nós queremos. É verdade. É por isso que Tiago vai falar aqui: pedem e não recebem, por quê? Porque pedem mal, pedem para satisfazer suas próprias vontades, né? Quer ver a situação da vida mudar? Quer ver Deus abençoar? Quando você pede, não para te beneficiar, mas para beneficiar os outros. Você vê o cativeiro de Jó ser mudado quando ele começa a interceder pelos seus amigos. Quando ele começa a orar pelos seus amigos, aí muda o cativeiro de Jó. Olha aqui. O homem que era um homem de intercessão, que orava pelos seus filhos. Ah, Senhor, caso algum dos meus filhos estejam pecando, está aqui o sacrifício. Intercedia, orava, sacrificava pelos filhos. Nós vemos Jó parar seu ministério de intercessão até o capítulo 40, mais ou menos. E aí, capítulo 41, 42, se eu não me engano, Jó começa a interceder pelos seus amigos, volta à intercessão. E aí o cativeiro de Jó é mudado. Né? Porque a oração, ela, e principalmente de intercessão, a gente ora pelo... Quem é mais beneficiado não é aquele que está sendo abençoado através da tua oração que está intercedendo por ele, não. O maior beneficiado da oração intercessória é você. Né? E a aflição também tem esse poder. Ó. Até na dificuldade, na luta, na prova, no não de Deus, nós vemos o cuidado de Deus. Sabe por quê? Porque se a aflição... Olha que interessante, eu vi essa frase de um teólogo e eu nunca me esqueci dela. Eu não lembro quem foi, mas a frase não sabe da minha cabeça. Se a aflição te fez orar, já te abençoou. Oh, glória. Então, se a luta foi tão grande, mas ela te fez orar, dobrar o joelho no chão, te fez derramar lágrima ali na tua cama, no teu travesseiro, se ela fez tu chorar na presença de Deus, se ela fez tu sentir que não é um nada e que Deus está cuidando ali de tudo, ela já te abençoou. Até as aflições, até o aparente mal que vem sobre nós, se nos faz orar, se nos faz correr para a presença de Deus, se nos faz dobrar os nossos joelhos e suplicar, clamar pela intervenção de Deus, essa aflição já nos abençoou. Aleluia. Interessante, né? Interessante. Nosso irmão Diácono Márcio diz: Marcelo Bezerra, volte logo para os braços de Jesus Cristo enquanto há tempo. É verdade, meu irmão. O Senhor sempre está de braços abertos a nos esperar. Suiane Raquel, nossa irmã Suiane, lá da IAP de Custódia, é isso, pastor? Isso mesmo, sábado nós vamos estar com os irmãos. Vai estar lá, né, ministrando? Isso, no 6º Jovens para Cristo lá. 6º Jovens para Cristo, pastor Jonas vai estar ministrando lá. Irmã Raquel, Suiane e Raquel, tiveram uma passagem aqui, né, no Reunidos, que veio a banda de lá. Para adorar, foi. Beleza. A irmã Suiane, também a
Amanda, né? Isso. E agora pastor Pastor Webson, Jonas e alguns né? jovens Que de lá. maravilhosa. Henrique, Isso. que é o esposo dela, né? Da Isso. Suiane. Ela diz: que palavra maravilhosa, estaremos aguardando aqui, se Deus quiser. É isso aí, pastor Jonas sábado vai estar lá, né, pastor? Isso. Ministrando a palavra de Deus. E olha que elemento importante aqui da hora. Sim, vai Se lá. Deus quiser, né? Se Se for da quiser. vontade de Deus, É estaremos isso aí, minha irmã. Isso aí, minha irmã. Vamos fechar o nosso programa, mas eu tenho uma pergunta, pastor Jonas, para Amém. fechar o nosso programa, o que a Bíblia diz. Agora toda quinta, sempre a partir das 21 horas, 21 horas, às 9 horas da noite nós estamos aqui. Você que está conectado aí, fica já no aguardo, que todas as quintas a gente está aqui agora a partir das 9 da noite. Que propósito, pastor Jonas, nós podemos almejar, nós podemos pedir através da oração, para que nossa oração seja atendida? O que devemos pedir? Bom, a gente vê que o apóstolo Paulo, né, nos dá essa orientação. Sim. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, né? Então que nossas orações sejam glorifiquem a Deus, né? Que nossas orações exaltem ao Senhor como a oração modelo, que as nossas orações não sejam só de pedidos, de súplicas, mas que sejam de intercessões, que a gente possa orar uns pelos outros. Essa é a vontade de Deus, orar uns pelos outros, né? Orar não só para aqueles que nos fazem bem, mas por pessoas até que nos perseguem. A palavra de Deus diz que bem vocês fazem quando vocês oram só por pessoas que lhe fazem bem. Eu, porém, vos digo, orai por aquele que vos perseguem, por aqueles que vos maltratam. Então, se nós temos... o crente não pode ter inimigo, né? As pessoas podem até ser inimigo do crente, mas o crente não pode ter inimigo, não. Se você vê um crente com inimigo... Tá errado. As pessoas que são inimigo dele, não é ele que pode ser inimigo das pessoas. Então, a gente deve orar pelos que nos perseguem, né? Para que Deus salve, para que Deus... tire a mágoa, né? Tire o rancor dessa pessoa, transforme essa pessoa, né? Querer o bem também para ela, né? Não é um ensinamento bíblico de Cristo, não se paga o mal com o mal, né? Antes, pelo contrário, orar por eles. E é isso. Para que a gente tenha efeito nas nossas orações, nós não podemos ser egoístas, pedir só para nós, mas interceder também pelos outros, né? Nós devemos glorificar a Deus em nossas orações e crer que se nós pedirmos e estiver de acordo com a vontade dele, assim será feito e nós receberemos a resposta de Deus. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, esse foi o programa que a Bíblia diz de hoje. O irmão Francisco Nunes diz: amanhã eu te mando o link do programa Filho de Sião. Recebimento do sábado. Acho que é 6 da tarde, pastor Jonas. Isso. Esse recebimento do sábado do projeto Filho de Sião. Esse é o programa lá pelo Zoom, né? O aplicativo. Isso, pelo Zoom eu já vi esse programa. Às vezes eu assisto um pouco. Então, esse foi o que a Bíblia diz, né? Falamos hoje sobre a disciplina espiritual, né? Que fala oração, né? É o combustível, né? É o combustível de tudo, né, pastor Jonas? Isso. É o combustível necessário, né, para que o cristão tenha uma vida espiritual saudável, né, diante de Deus. E é essencial para a comunhão, né? Como é que você vai ter intimidade com Deus sem conversar com Ele? Sem conhecer, né? Ninguém é íntimo de quem não conhece. Não conhece. Ninguém consegue intimidade se não troca palavras, se não conversa. Você tira isso nos relacionamentos humanos, né, Diácono Gildo? Você não consegue ser íntimo de alguém que você fala só oi, bom dia, boa tarde, boa noite. E muitas das vezes você vê, já tem muita situação de você ver aquela pessoa de um jeito, mas quando você passa a conhecer, porque tem muita... Aí você fica íntimo, né? Você conhece. A gente fala, fulano é assim, ciclano é assim, mas quando você passa a conviver com a pessoa... Aí você conhece de verdade. Você conhece, você diz, não é aquilo que alguém falou. Mas por quê? Porque você criou um vínculo. Tua experiência pessoal, né, te fez entender que aquela pessoa não é aquilo que falaram. Exatamente. Você vê quem de fato é, né? É assim também com Deus, né? Por isso é necessário a gente conhecer, né? Isso, verdadeiramente, né? É verdade.
Amém. O programa lá, o Filho de Sião, é às 19 horas, pastor Jonas. O Simão Francisco Nunes está dizendo. Quem não sabe orar, Só aprende orando. só aprende orando. É isso aí. É verdade, viu, Diácono Márcio? A gente tem que exercitar para poder aprender, né, pastor Jonas? Isso, é que nem a questão da fé. Quando os discípulos, Senhor, acrescenta a nossa fé. Aí Jesus diz assim, ó, se você tiver fé como um grão de mostarda, né, vocês vão dizer, arranca-se daí e planta-se no mar, essa planta, né? Então, Jesus estava dizendo, ó, plante a fé, né? Exercite a fé. E aí vocês terão mais fé. Você só vai ter mais fé se você colocar a fé em prática. Se você tiver situações que te fazem que te fazem usar essa fé, né? A fé, você não vai adquirir mais fé só falando que tem fé. É agindo como quem tem fé. Da mesma forma é a oração. Você não vai ser um homem ou uma mulher de oração se você não orar. Se você não dobrar seu joelho, você não vai ter comunhão e intimidade com Deus, se você não tiver diálogos com Deus constantemente, se você não estiver em constante oração, se você não estiver em adoração em espírito e em verdade, como diz o Senhor Jesus. Então a gente vai conhecer Jesus no íntimo se a gente conversar, se a gente investir, não é gastar, é investir tempo no diálogo. Quando a gente vamos lá trazer para o tempo do namoro, né? Quando a gente tá namorando, você consegue passar um dia, 2 dias sem falar com a pessoa que você tá amando ali ou apaixonada? Passa não? Não passa não. Instante estão trocando mensagem, estão ligando, perguntando. Quando era no tempo da carta, era mandando carta, né? E aí, quando passava 2, 3, 4 dias sem se falar, opa, o relacionamento não tá bem. Por que né, ficava aquela preocupação? Então essa deve ser também a nossa preocupação. É verdade. Senhor, se a gente ama a Jesus, a gente não pode ficar muito tempo sem ouvir a voz dele, sem falar com ele, da mesma forma como nós também, nos nossos relacionamentos humanos, quando nós gostamos de uma pessoa, nós queremos saber como tá, nós queremos se importamos, nós queremos ouvir pelo menos a voz, né? É verdade. É da mesma forma. A irmã Suiana diz, é verdade, viu? Pastor Jonas, falamos sobre oração. Então vamos orar, né? Agradecer a Deus por mais um programa concluído. Agradecer a você que sempre está aqui com a gente, você que comenta, você que compartilha, continue nos ajudando a levar o Evangelho do Senhor Jesus a mais vida, né? Valdenice Melo também chegou aqui, conectado com a gente. Chegou no finalzinho, minha irmã, mas quinta-feira a gente está de volta a partir das 21 horas, né, pastor Jonas? Isso mesmo. E quem quiser assistir na íntegra, fica salvo também na página, né? Fica salvo, daqui a pouco também eu compartilho. Eu coloco também lá no nosso canal no YouTube, você que ainda não conhece, é no Alvo do Evangelho, vai lá, compartilha, curte, se inscreve para que a gente possa colocar alcançar, mais vídeo, alcançar mais vida, né? E toda vida que você curte, que você compartilha, o YouTube entende que esse conteúdo é interessante, né? E compartilha para que mais vida venha assistir. Então é importante demais que você curta, você compartilhe. O canal lá no YouTube é No Alvo do Evangelho. Vai lá, procura, curte e compartilha o nosso programa. Então, o Diácono Márcio é No Alvo do Evangelho. Tá perguntando aqui qual é o canal. Vai lá, meu irmão, se inscreve. Já tem bastante vídeo da gente lá, bastante programa que a gente já colocou lá. E você pode estar assistindo o programa já bem antigo, né, pastor Jonas, que nós estávamos lá falando do amor de Deus. Bastante assunto a gente já levou ao ar, não foi, pastor Jonas? Eu nem lembro, é mais fácil falar o que nós não falamos. Não. É verdade, porque tem muito assunto que a gente já levou ao ar através aqui do Facebook. Série de Apocalipse, série sobre a graça e a lei, né? Já fizemos várias
sequência de programa, né? Essa aqui é mais uma, que é o Tesouro da Verdade. A gente já tá indo para já estamos encaminhando para o meio, né? É verdade. Metade do estudo já. Já teve assunto mais polêmico. Teve assuntos polêmicos, né? Falamos de Questões da atualidade. Sim, foi muita coisa já. Falamos de muito assunto. Não fugimos de nenhuma polêmica, né? Não, pastor João. Falamos já sobre dízimos, já falamos sobre abstinência, sábado, dia da morte, ressurreição de Jesus. Jesus Cristo, doutrinas fundamentais, assuntos da atualidade, coisa você vai achar aí, tanto na página do Facebook quanto no YouTube, muitos assuntos maravilhosos. É isso aí. Estamos continuando essa série aqui, mas se você quiser dar sugestão de assunto também, né, pastor João? Fica à vontade, ir lá no privado da página, né, Isso, sugerir assuntos, que já que a gente vai estar filtrando lá, né? Próximo programa nós vamos falar sobre a Trindade, né? Trindade divina, pastor. Isso, uma doutrina fundamental para o cristianismo, né? Não existe não existe, na verdade, cristianismo sem crer, né, nessa trindade, né? Então nós vamos entender melhor sobre isso. Mesmo que há ministério que não crê, né, na trindade, divide. Essa trindade, pelo menos mesmo que não que não creia em uma das pessoas da trindade, nós não podemos considerar que é o cristianismo verdadeiro. A maior parte dos cristãos tem a doutrina da trindade, que é crer na pessoalidade do Espírito Santo, quer crer na divindade de Jesus Cristo, e a do Pai é incontestável, né? Que ele é Deus, todo mundo sabe. Mas aí o que tentam derrubar por terra é a divindade de Jesus, né? Alguns não têm a Jesus como Deus, e outros a pessoalidade do Espírito Santo, que não tem o Espírito Santo como uma pessoa.